Preparamos aqui um gostoso cenário, aquecido para falar ao coração de vocês hoje. Semana de oração criadas para um propósito. Hoje nós vamos falar sobre o tempo do propósito. Ontem nós tivemos ali na igreja de Orlando, tão gostoso, um clima aconchegante. As mulheres prepararam um cenário lindo. Eu quero dar o parabéns para as mulheres de Orlando e todas as mulheres que nos assistem hoje, porque quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que fazer o nosso melhor. Fazer o melhor envolve caprichar em tudo. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para ser feito, deve ser feito com muito amor e muito bem feito. Sejam muito bem-vindos, o chat está à disposição para que vocês possam escrever, mas se eu fosse vocês, eu usaria o chat para ouvir a mensagem, colocar a Bíblia no colo agora, orar por nós, para que essa mensagem venha trazer sucesso para todas as mulheres. O que é sucesso? Você deve estar pensando que eu estou começando uma palestra motivacional, não é verdade? Mas não é. Sucesso é nós saber quem nós somos e para onde nós vamos. E nós, mulheres, fomos criadas por Deus. Já sabemos quem somos. Criadas para um propósito. Já sabemos para onde vamos. Diretamente para o propósito de Deus. Nesta noite, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com vocês para começar e ler com vocês um texto da Bíblia que eu gosto muito, e eu sei que vocês também gostam. Ele se encontra em Eclesiastes, é um texto bastante conhecido, Eclesiastes, capítulo 3. Hoje nós vamos deixar o chat por conta das moderadoras aí da Central, também lá de Orlando. Não estarei lendo os recadinhos de vocês, como é de costume, porque nós estamos aqui para uma semana de oração. Quero que você ouça, usufrua. Os seus pedidos poderão ser encaminhados, tá bem? Com certeza nós estaremos orando por vocês, mas gostaria que neste momento você abrisse a sua Bíblia comigo e acompanhasse essa leitura bastante conhecida, mas que hoje nos trará uma joia preciosa para aprendermos um pouquinho mais do nosso propósito. Capítulo 3 de Eclesiastes. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não te lembra a pandemia? Abraçávamos tanto, né? Hoje é tempo de afastarmos de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calada e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Hoje eu gostaria de conversar com você, se você sabe que para todo propósito existe um tempo estabelecido por Deus. Por isso não tenham pressa. Ontem nós falamos que uma mulher sem propósito, ela fica triste, não quer levantar cedo, parece que nada faz sentido. Um homem sem propósito também, a mensagem de hoje serve para todos, para as famílias, para os adolescentes, para os jovens. Eu quero dizer para vocês hoje, que me assistem nesta noite, que há um propósito para a vida de cada um de vocês. Que o Senhor tem um tempo estabelecido para colocar a mão dele sobre nossas situações e fazer com que as coisas aconteçam do jeito dele, no tempo dele. A Bíblia começa nos escrevendo algo precioso, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se eu e você, como diz a música da Eichla, que eu amo tanto, que entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. O tempo será algo precioso para que eu e você venhamos a compreender o nosso propósito. Se eu e você não compreendermos que existe um tempo para cada coisa, nós vamos estar sempre insatisfeitas e insatisfeitos com o tempo. Vamos achar que Deus está atrasado. Vamos achar que ele não está nos ouvindo. Por isso, estejam atentos à palavra de Deus. Deus disse que nós temos um propósito. Deus preparou a mim e a você para um propósito. Nós podemos sonhar, podemos colocar objetivos e metas no papel, mas posso dizer para você, se não for o tempo de Deus, ficará azedo,
Se não for o tempo de Deus, nós faremos fiasco com os nossos sonhos e continuaremos, como eu disse ontem, pegando carona no propósito dos outros. O propósito de Deus para minha vida e para você que é mulher, ou para você que é homem, é determinado hora, dia, local, minuto no relógio. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos passar por alguns processos. Ai, queridas amigas, como eu já passei por processos. E hoje eu me delicio porque a palavra de Deus abriu os meus olhos para que o tempo determinado de cada coisa que exista na minha vida me ajude a aguentar os processos. Para não ficar reclamando que nós não estamos mais aguentando. Já viu essa frase? Não aguento mais. Trabalhei 10 anos por uma empresa, Rosana, e agora a empresa fechou. Agradeça a Deus, existe um propósito nisso. Empresa nenhuma de quem adora o Senhor e mantém o Senhor como seu sócio fecha por acaso. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Como eu gostaria que nós agradecêssemos hoje, por isso que a Bíblia falou. Eu não sei que momento você vive agora, se você está no tempo de perder, se você está no tempo de enterrar alguém que ama, se você está no tempo de nascer algo novo. Talvez eu esteja falando para uma mulher que está assim no começo, nascendo algo novo na sua vida, um novo relacionamento, quem sabe uma nova fase espiritual melhor. A Bíblia diz que há tempo para nascer. Os nossos sonhos, eles deverão nascer no coração de Deus primeiro. Para que não vire pesadelo. Tem muita gente carregando sonho, virando pesadelo no final, e carregando coisas ruins que não deveriam carregar sobre suas vidas, dizendo que é propósito. Tem gente tentando hoje fabricar o seu próprio propósito. Você pode sonhar, você pode elaborar algumas metas, mas como eu gostaria que você deixasse Deus, o autor da vida, fabricar o propósito para você. A Bíblia diz que há tempo de matar, tempo de curar. Talvez hoje eu esteja falando para uma mulher que os seus sonhos foram completamente mortos. Está aqui na Bíblia, é o tempo de matar os sonhos. Não deu certo o casamento, parece que o relacionamento não vai muito bem, não deu muito certo nos estudos, não é verdade? Talvez você não conseguiu entrar no curso que você queria. Tudo bem. É tempo para isso agora. E aí você deve estar falando, essa mulher está maluca. Quer dizer que a gente tem que curtir o tempo ruim? E eu gostaria que você curtisse. Não precisa comemorar, mas aceita do jeito que está. Porque o primeiro processo para receber o nosso propósito e para que ele venha bem para a nossa vida e para que seja bênção é aceitar as coisas do jeito que elas estão, para não mentirmos para nós mesmos. Quantas vezes colocamos band-aid em cima dos nossos problemas? Quantas vezes o relacionamento da família está caindo aos pedaços, mas você não cuida disso e vai dizendo para todo mundo que está tudo bem. Não, é tempo de, como diz a Bíblia, é tempo de matar, é tempo de curar, é tempo de derrubar. Eu fui derribar. Procurei no dicionário agora à tarde o que é derribar e é demolir. Como que a Bíblia pode dizer que há tempo de demolir alguma coisa? Sim. Talvez para dar certo na sua vida, você vai precisar reconstruir alguma coisa, demolir tudo aquilo que você acreditava, até na vida espiritual, para estudar a palavra de Deus e ver o que realmente é a verdade. Talvez você tenha acreditado em crendices do povo até aqui, ou até mesmo seus pais, com uma boa intenção, te ensinaram algo que hoje você, grande, adulto ou adulta, descobriu que não serve mais, que não passava de uma tradição familiar. Queridos, como eu gostaria que hoje nós pudéssemos também ter o tempo de edificar. Depois de derribar, a Bíblia fala tempo de edificar. Edificar a sua vida espiritual, edificar novos fundamentos, edificar o prédio da tua vida, começar a crescer novamente. Tem tempo para isso na Bíblia. E a Bíblia diz que há tempo para chorar e tempo para rir. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas que estão vivendo o tempo de chorar. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que nunca choraram tanto quanto agora, neste tempo. Pois eu digo a vocês, há tempo também para chorar. E aí fica a boa notícia de hoje. Há tempo para sorrir. Se há tempo para sorrir, acredite que depois de uma tempestade, sempre vem um arco-íris. E a Bíblia fala da história da Arca de Noé, que eles ficaram presos 40 dias e 40 noites no meio de uma tempestade. Foi o tempo de tempestade, mas logo a tempestade passou e chegou o tempo da bonança.
E chegou o tempo de sair da arca. E chegou o tempo de arco-íris. E para você não será diferente, porque o mesmo Deus do tempo de Noé é o Deus de hoje. Nós não precisamos fugir do tempo das coisas. Quantas pessoas me procuram para conversar, perdem um conselho, meninas, e elas dizem assim para mim: Rosana, eu quero que passe logo essa dor. Se você deixar passar logo, talvez você não dê valor ao arco-íris que chegará depois. Sabe aquela coisa de bolo? Quando nós fazemos o bolo e colocamos no forno, se abrimos o forno um pouquinho, o bolo baixa. Quem gosta de fazer um bolo de fubá ou de maçã entende o que eu estou falando. Se você abre um pouquinho, entra ar no forno, e o bolo baixa. Não é um bolo com a mesma qualidade, portanto, você deve marcar o tempo no relógio, colocar o bolo no forno e deixar lá, e não ficar olhando toda hora para não comer um bolo baixo, duro, solado e ruim. Tem gente, eu e você já fizemos muito isso, que queremos ficar o tempo todo tentando entender o que a vida traz na nossa porta. E para tentar entender, nós ficamos tentando abrir o forno, adivinhar o que será. Tentamos tirar o nosso sonho antes da hora, é quando colocamos as mãos e tiramos as mãos de Deus. É quando deixamos de obedecer a sua palavra e tentamos comprar os nossos sonhos. Quer um exemplo? Quanta gente hoje achando que para construir um sonho é preciso ser um pouquinho só desonesto. E aí lá na frente isso vai ser um rombo tão grande que vai estourar de uma forma que vai virar pesadelo. E geralmente depois nós culpamos a Deus. Não. O Senhor disse, eu disse para vocês na igreja ontem de Orlando, hein? Você me assistiu ontem, né? O Senhor disse, eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Diz o Senhor, para que vocês tenham o fim que vocês desejam. Queridos e queridas, todos nós temos os nossos sonhos, ainda não realizados. Portanto, se eu e você não trabalharmos, tivermos algumas estratégias sim, mas não entendermos o tempo de cada coisa, seremos um bolo solado que não conseguiremos comer nenhuma fatia. E pior, seremos um bolo solado, queimado e mal cheiroso na vida dos outros. Hoje eu gostaria que você compreendesse que há tempo para todo propósito, diz a Bíblia. E eu amei esse verso, porque nós estamos falando de que fomos criadas para um propósito. O tempo do seu propósito, sua bonita, você que está me assistindo agora, não é o da sua melhor amiga. São tempos diferentes, porque as nossas digitais, eu não sei se vocês sabem disso, elas não são iguais. Até mesmo os dedos da mão não são iguais. O Senhor nos criou diferentes umas das outras. Não há outro igual a você, diz aquela música linda que eu gosto, que as crianças gostam de cantar na igreja. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial, diz a música. Deus o ama assim como é você. Por isso que hoje, a comparação, essa semana nós vamos falar um pouco sobre isso, viu? Alguns vilões dos nossos sonhos, e um deles é a comparação. Para a esposa do pastor tem um sonho, para a Mede do pastor André tem outro, para a esposa do pastor Rafael tem outro. Cada um tem um sonho diferente a ser realizado. Se nós temos sonhos diferentes, nós temos propósitos diferentes. O Senhor trabalha de forma individual. Ele quer que a gente sonhe. Ele deseja que peçamos, mas sabe o que Deus gosta? Confiança nos seus propósitos quando tudo despenca e o tempo começa a passar e parece que não dá mais tempo de realizar propósito nenhum. E aí você começa a descambar chorando, desesperado ou desesperada, dizendo: fulano conseguiu em menos tempo. Para nós que somos imigrantes aqui nesse país, acontece muito isso, não é verdade? Alguns chegam, trabalham 20 anos por um propósito. Parece que alguém que chegou há 6 meses chegou no mesmo lugar dos 20 anos do outro, não é mesmo? Sabe por que isso acontece? Porque cada um que chega nesse país precisa colocar Deus no top da lista. Fazer de Deus o primeiro lugar e esperar em Deus. Porque se nós viemos para cá como imigrantes, um propósito Deus tem para a gente nesse país. Como diz uma amiga que eu amo muito, ela fala: Rosana, eu estou aqui faz tempo. Eu estou orando a Deus, Deus deve ter um propósito. Eu não vim aqui para explodir bomba na cabeça de ninguém. Ela brinca isso comigo. Eu não vim aqui para destruir o país, eu vim para ajudar. Por isso, se você está aqui nesse país,
mora aqui nos Estados Unidos, ou mesmo em outro país, ou você que me ouve agora no Brasil, nós precisamos orar pelo nosso país. Onde quer que estejamos, nós viemos para ser luz. Não importa o país que nós moramos, importa que nós somos cidadãos do reino. E como disse o hino, na música oficial que nós escolhemos, que o reino comece em nós. Me emocionei muito com esse hino, ele faz parte da minha história. Ele foi o hino oficial quando eu fiz uma série na Igreja Central. E conversando com a Rosinha, líder do Ministério da Mulher aqui de Orlando, nós duas decidimos juntas que seria esse hino de adoração, que o reino comece em nós. Que quando as coisas começarem, porque elas vão começar a não dar muito certo, isso faz parte da vida, são os picos e vales que nós já conversamos. Quando as coisas começarem a não dar muito certo, para onde nós corremos? Nessa noite, a história bíblica que eu trouxe, ela é fantástica. Você vai descobrir como nós temos um pouquinho de Ana em todos nós. Sonhos não realizados, desejos do coração, querendo que Deus faça algo para ontem. Por isso, respeitem o tempo de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que sejam atrasadas no trabalho, não é verdade? Estão sempre atrasadas para alguma coisa. Não se dão muito bem com o relógio. Fica tranquilo. Deus tem um relógio perfeito, ele não usa o nosso. Nem calendário ele tem pendurado na parede. Vejam bem, em 1981, quando eu sofri o meu acidente, o meu médico disse que se Deus existisse, que deveria vir ao hospital em 8 dias. Vocês acham mesmo que Deus se prendeu ao meu calendário? Não! O Senhor veio com um milagre porque Deus é um Deus de propósito. Ele já tinha na mente dele realizar aquilo. Sabia a tragédia que aconteceu na minha vida e quis se valer daquele momento, como na história do cego que eu contei para vocês ontem, para se manifestar na minha vida. Eu não perdi a oportunidade, gente. Naquele momento eu quis conhecê-lo mais de perto. Eu quero te fazer um apelo hoje, você que me ouve, homem ou mulher, por favor, conheça a Deus na sua intimidade. Se aproximem de Deus, porque Deus é muito mais do que contaram para você. Você sabia? Nós só conhecemos a Deus lendo a sua palavra e tirando tempo para orar. Orar sozinhos, fechados no quarto. Podemos orar em grupo, sim. Vocês podem orar em grupo, mas que nada venha substituir o seu momento de oração secreta entre você e Deus, fechados nos nossos aposentos, onde só as 4 paredes do nosso quarto nos ouvem, onde a nossa voz sobe a Deus como um incenso suave. Pensa aquele cheiro gostoso? Assim são nossas orações. Não tenham vergonha de Deus. Quando o tempo apertar, quando faltar 1 minuto para o relógio de uma conta que você não tem dinheiro para pagar, ao invés de murmurar, se una ao que a palavra de Deus diz e comece a repetir a palavra de Deus em voz alta. E diga em voz alta na sua casa: e o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Ah, Rosana, mas se o dinheiro do aluguel não vier? E se eu for despejada? Passei por despejo na infância, eu sei o que é isso. Dói bastante. Eu e minha família passamos por alguns despejos na infância. Você compreende que o que eu quero te ensinar nessa semana é de que não importa se estamos despejados ou se estamos bem. Se estamos com Covid ou sem, Deus continua o mesmo e o propósito dele será cumprido. Nós não podemos mais nos distrair quando ganharmos de Deus o tal do não que nós achamos que ele nos deu. O não de Deus hoje poderá ser um sim para o amanhã, porque Deus vai conversando com a gente, nos moldando como barro e nos fazendo compreender que o propósito dele é melhor do que o nosso. Não pensem que Deus trabalha contra você, não pense nunca. O Senhor é o nosso aliado. Ele tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos passar por fases. Nós precisamos passar pela fase do tempo. Nós precisamos fugir dos vilões do nosso propósito, que nós vamos essa semana falar sobre alguns. O que eu já levantei hoje é a comparação. Nós, seres humanos, nos comparamos demais. Vejam um exemplo bíblico. Caim, quando Deus pediu para levar o sacrifício no altar, Caim e Abel, os 2 irmãos, levaram, não é verdade? Mas Deus havia dito para levar um animal. Era um lugar simples, era um momento simples de adoração. Mas Caim, ele quis fazer do jeito dele. Deus não havia pedido frutas, legumes, então ele preparou uma tigela cheia de coisa linda para fazer diferente e levar para Deus. Mas posso te falar uma coisa?
Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque para Deus não precisa ser bonito nem diferente. Tem que ser do jeito que ele pede. É a fórmula que ele dá, porque é ali no centro da sua vontade que ele pode derramar a graça dele, o perdão e nos abençoar. Você compreendeu agora o que aconteceu com Caim e com Abel? Você compreendeu que Deus não achava que Abel era melhor que Caim? Deus deu a oportunidade para os dois, mas um obedeceu e o outro não. Abel levou o seu sacrifício no formato que Deus pediu. Tem gente trazendo para Deus aquilo que Deus não está pedindo. Por isso que eu estou pedindo para você ler a Bíblia, porque o jeito de Deus é mais fácil. O jeito de Deus é o simples. Deus não está importando se é bonito ou quanto custa. Deus quer que a gente traga. Quando Deus pede uma oferta, quando Deus pede uma vida, ele pede um coração, ele está interessado em mim e em você, não naquilo que nós temos. Mas qual é a importância de obedecermos a Deus? Não nos compararmos. Caim, na hora, quis matar Abel porque ele se comparou. Ao invés de olhar para si mesmo e falar, o que aconteceu de errado? Deixa eu ver se faltou alguma coisa no sacrifício. Deixa eu ver como eu posso fazer para agradar a Deus. Por aí você vê que Caim não estava com desejo de agradar, ele estava com desejo de receber algo. Queridos amigos e amigas, que possamos ir a Deus nesta semana para receber a sua presença. É tudo que nós precisamos. Na presença de Deus vem como um combo tudo aquilo que eu e você precisamos. Vem graça, vem perdão, vem provisão. Ah, quando nós buscamos a Deus. Que fim trágico foi a história de Abel e Caim. Porque Abel ficou furioso e ele se comparou. O meu irmão, Deus aceitou o sacrifício dele, o meu não. Para vocês verem como a comparação nos cega, mulheres. Nós, meninas, somos bem dadas a isso. Talvez os homens nem tanto. Eu vejo isso mais dentro do público feminino. Nós nos comparamos com as bolsas, não é verdade? As roupas, os sapatos, o jeito uma da outra. E nós precisamos saber nesta noite que a comparação é um vilão do nosso propósito. Porque Satanás quer nos levar a nos comparar com os outros para que não descubramos o amor individual, pessoal e o propósito que Deus tem para conosco. Deus, ele vem buscar um povo na terra. É um povo que está se preparando. E ele vai nos levar ao céu, mas o nosso nome no livro da vida está cada um numa linha lá. Deus morreu por mim e por você. Isso é chocante para você saber de que se não houvesse todos nós, somente por você ele morreria. Leia a Bíblia e descubra o tamanho do amor deste Deus que nós vamos pregar a semana inteira para você. Queridas, quando nós nos comparamos, nós roubamos de Deus, das mãos dele, a oportunidade de fazer algo melhor por nós. Sabia? Deus tem propósitos para todos. Não importa o tamanho do propósito. Cada um tem que servir na sua área de serviço. O propósito tem a ver com o nosso dom, tem a ver com o lugar que moramos e com o que nós aguentamos carregar. Tem gente que sonha com coisas que os braços não estão fortes para carregar. Então, o Senhor nos permitirá passar por um treinamento. O meu ministério é um exemplo disso, exatamente isso. Queria poder fazer um trabalho como esse que eu tenho feito pela internet, mas há muitos anos atrás. Mas os meus braços não estavam fortes, eu não entendia nada de internet, talvez não me interessasse tanto em aprender na época, tudo era muito difícil. Chegou a pandemia, o propósito de Deus se cumpriu. Tive que aprender a mexer em tudo. Hoje eu já estou pensando até fazer um curso de computação para resolver alguns probleminhas sozinha quando acontece. Posso te dizer uma coisa? Quando eu e você nos comparamos com os outros, nós roubamos das mãos de Deus a oportunidade de que ele realize o propósito dele na nossa vida, que é para você. É do jeito de Deus. É na hora de Deus. Por isso que a Bíblia diz hoje que há tempo para tudo. Qual é o tempo de Deus cumprir o propósito na sua vida? Não me pergunta, eu não sei e nem quero saber. Sabe por quê? Isso é uma surpresa de Deus para você. Não fique tão preocupado ou preocupada com o tempo que vai acontecer. Desfrute a jornada. Para que um propósito se cumpra, a jornada é mais importante que a chegada. Porque às vezes nós queremos tanto chegar num lugar, ficamos tão ofegantes para sucesso, para dinheiro, para colocação, para like na internet, para um monte de seguidores. Quando isso acontece, parece que perdeu a graça, a gente adoece.
porque não desfrutamos a jornada. Eu aprendi, queridos e queridas, que a jornada até acontecer o propósito, ela é tão importante quanto o propósito, e ela deve ser usufruída e degustada diariamente. Não sejamos gulosas e gulosos. Que hoje possamos entregar para Deus os desejos e sonhos. A Bíblia diz, eu satisfarei os desejos do seu coração, Salmo 37. Se você me servir, se você se colocar na minha presença, se você entregar a sua vida a mim, eu farei todas as coisas. Diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por aí, não deu para cair a ficha que nós trabalhamos em vão para coisas que vão perecer. E aqui fica, fica a dica. Trabalha pelo que tem valor. Trabalha pelo que não morre. Se encontra no propósito de Deus e deixe que as outras coisas venham conforme a sua necessidade, que Deus vê e sabe a hora. Às vezes eu e você queremos tanto que o tal do propósito aconteça, que nós estamos colocando o carro na frente dos bois, como dizia minha avó. Estamos nos adiantando tanto, estamos realizando a nossa vontade muitas vezes e não a de Deus. Queridos e queridas, quando o propósito de Deus acontecer para você na sua vida, você vai testemunhar para mim. Você vai poder escrever um e-mail contando a sua história, eu vou poder testemunhar para o mundo. Assim como ontem nós vimos a Regiane. Vimos a Regiane sem enxergar nada, feliz, alegre, falando sabe do quê? Ela estava feliz porque ela vai enxergar quando Jesus voltar, sim. Mas até que ele venha, o que deixa minha amiga Regiane feliz? Cumprir o seu propósito e a sua missão para a qual ela foi designada. Queridas, às vezes eu e você estamos como batedeiras quebradas. Pensa uma batedeira que quebrou. Como é que faz bolo com a batedeira quebrada? Ela não deixa de ser batedeira. Mas ela está quebrada, ela está encostada, ela vai ficar velha, vai ficar obsoleta, vão ter modelos mais modernos. E o que fazer com aquela batedeira que quebrou? Vamos consertar, ou ela irá para o lixo e teremos que comprar uma nova. Às vezes estamos todos nós como batedeiras quebradas. Precisamos descobrir que a batedeira foi feita para bater. Precisamos saber qual é a nossa função, para o que fomos criadas. Fomos criadas para um propósito. E nessa semana, você sai daqui dessa semana em nome de Jesus com o teu propósito no papel, porque não é Rosana que vai te ensinar. Eu sou o instrumento, eu aprendi muito, eu encontrei o meu. O meu não é o seu, talvez seja até parecido, mas o meu eu vou te passar quais são os passos que eu tive que atravessar nessa semana, porque eu sei que vai te ajudar. Nós que já passamos por uma estrada cheia de pedras e espinhos, sabemos mais ou menos o caminho, mas se Jesus não segurasse na minha mão, eu não estaria aqui hoje para dividir com você essas lições preciosas. Hoje, vivemos dentro de relógio, estamos o tempo todo de olho no relógio, inclusive deixa eu ver que horas são, só com o óculos eu consigo ver, ok, estou dentro do tempo. Nós temos hoje o relógio contra nós, a internet nos tornou pessoas muito rápidas, portanto, nós damos um tempo para Deus e falamos, tá, eu vou dar para o Senhor 9 dias, se não acontecer nada é porque Deus não está interessado em me ajudar, não faça isso. Com José foram muitos anos, com Moisés foram muitos anos, com a rainha Esther foi muito tempo, comigo e com você será o tempo que Deus quiser. Agora, uma coisa eu tenho para te dizer, quando você começa a lutar pelo propósito de Deus na sua vida, começa a se aproximar de Deus, conhecer a história de Cristo aqui na terra, começa a conversar com Deus através das orações, a mão poderosa e sobrenatural de Deus começa a abrir portas para você. Foi o que aconteceu com a minha ida para Curitiba. Quem conhece a minha história já sabe. Quem foi que proporcionou Curitiba para mim? Na pessoa do pastor Iglesias, é claro que ele foi super querido ao me convidar, mas quem falou com ele? Não foi nenhum amigo dele, não foi minha família, não foi eu mesma, foi o Espírito do Senhor que foi preparando as circunstâncias. E vocês viram o resultado? 10 anos nessa cidade amada, agora morando aqui, nos Estados Unidos, continuando o ministério, porque propósito não acaba quando a gente muda de cidade. Propósito não acaba segundo o que os outros pensam de mim e de você. Propósito não acaba quando acaba o dinheiro, não. Propósito não acaba quando você perde o seu cônjuge para a morte. Propósito continua, porque propósito vem das mãos de Deus. E se nós confiamos que Deus guia nossas vidas, não importa se eu estou morando em Campinas ou na França,
O propósito de Deus vai continuar. Como eu queria que essa semana nós matássemos os vilões do nosso propósito. A comparação é um deles. Outra fantasia que temos é que para realizar o nosso propósito, nós precisamos estar muito bem. Rosana, nós precisamos estar bem de dinheiro para realizar isso, alguns falam. Eu preciso morar nos Estados Unidos, porque é um país de primeiro mundo. Queridos, nunca o meu ministério cresceu pela graça de Deus tanto quanto no tempo que eu morei em Curitiba. O que você me diz disso? Não é o lugar, é aquilo que fazemos para Deus, tem a ver com unção. Hoje você pode receber de Deus unção para tudo que você faz. Unção para ser um esposo melhor. Unção para aprender a cozinhar e fazer algo para os seus filhos, um pouco mais saudável, que não seja tanto as latinhas. Unção para conversar, unção para perdoar. Essa unção vem da conversa com Deus e através da oração. Eu não estou falando de unção de azeite, eu estou falando de unção do Espírito Santo. Quando ele desce sobre nós, ele nos unge com a sua presença. Aí você vai para Gálatas e descobre quais são os frutos. Paz, bondade, domínio próprio, longanimidade, alegria. Os frutos do Espírito estão à sua disposição. Por que tanto mau humor, hein? Por que tanta pressa em alcançar o propósito? Por que tanta murmuração, roendo as unhas, porque parece que nada acontece? Assista o sermão de ontem. Quem não assistiu, entra aqui e assiste o sermão de ontem. Deus me colocou nas minhas mãos aquela parte do nada. Deus criou a terra do nada. Somente o seu poder e o Espírito pairava sobre a terra. Para você que acha que a tua vida está no nada, ora a Deus. Louva, adora. Pede para o Espírito Santo levantar a tua vida, porque quem cria coisas do nada não somos nós, é o Deus eterno. Se o teu casamento já não tem mais nada, peça para Deus colocar algo especial. Se a sua empresa, por conta do Covid, está quebrando, seja sócio do eterno e as coisas do nada, pelo poder de Deus, vão começar a acontecer. Nesta noite eu gostaria de contar para você a história de uma mulher. Em poucos minutos nós vamos ler a história dessa mulher, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ela está em Samuel. Um minutinho, nós vamos agora para isso. 1 Samuel, vai abrindo a sua Bíblia, que eu já estou buscando aqui na minha também. Hoje eu trouxe a minha Bíblia bem antiga, porque ela tem uma letra gostosa de ler, e eu esqueci o meu óculinho na igreja de Orlando, e aqui eu estou lendo com o meu óculinho antigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, versículo 9 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Gente, que coisa mais bonita essa história. Ana queria um filho, meninas. Ana queria engravidar, e ela fez um voto ao Senhor. Ela foi lá na porta do templo, e ela pediu um filho, e ela resmungava, e ela chorava alto. Sabe aquele momento que você quer pedir para Deus alguma coisa, e você deságua na presença do Senhor? Foi o que Ana fez. Ela chorou com amargura de alma.
Ana orou. Hoje é tempo de orar. Você quer que o seu propósito aconteça? Você tem lutas na sua vida? Comece a orar e chorar na presença de Deus, ao invés de chorar nos ombros dos seres humanos. Eles são bons para nos ouvir. Sempre é bom ter um amigo, é bom ter um pastor fiel. Mas se no momento da sua dor não houver ninguém por perto, na verdade o único que poderá te ouvir e te trazer uma resposta pontual é o Senhor Deus. Ana orou, diz a Bíblia, com amargura de alma. O que era essa amargura de alma? Era desgosto. Porque ela tinha alguém perto da casa dela, chamada Penina, que tinha uma situação diferente, comparação. Eu não disse para vocês? Ela chorava porque se comparava com as outras mulheres. Pensava que nunca teria um filho. Posso dizer para você? Aquilo que não existir, para você o Senhor inventa para cumprir o seu propósito. Ele cria, ele é criador. A palavra do Senhor fez as estrelas, poderá fazer por mim e por você o que Ele quiser. A única coisa que eu e você precisamos é estar no nosso momento pedindo a Deus e confiando de que aquilo que o Senhor nos negar será melhor para nós. Aí entra a confiança. Ana foi lá e ela chorou, chorou, chorou. Sabe o que eu digo sempre sobre a história de Ana? Que ela enfrentou a dor com oração. Ao invés daquela mulher pensar em desistir de viver, tentar suicídio, ela resolveu ir para a porta do templo, ela carregava muita dor, ela queria demais um filho, mas ao invés de agir como todo mundo agia, ela enfrentou a dor com oração. Qual é a dor que você passa nessa noite? Eu lhe convido a orar. Eu gostaria que nesse momento você apresentasse a sua dor para Deus e nós pudéssemos, ao final desta mensagem, orar pela sua dor, pela dor do planeta, pela dor daqueles que estão morrendo num hospital, pela dor de angústia de alguns que passam por depressão. Ana enfrentou a dor com oração. Anota no seu caderno. Por favor, anote no cadernão. Toda vez que vier a dor, ao invés de enfrentar a dor desistindo, enfrentem como Ana a dor com oração. Ana, então, fez uma promessa a Deus. E aqui fica bem à vontade para você fazer o que você quiser, mas eu vou te dizer que coisa linda. Eu acho até mesmo que alguns propósitos que Deus tem para mim e para você, e algumas coisas que nós queremos tanto que Deus realize para nós deveríamos fazer para Deus um voto. Sabe aquela coisa gostosa de sentar e falar, Senhor, eu te entrego isso. Eu não estou falando de um voto que você não possa cumprir. Pois a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, Ana fez um voto consciente, racional, de algo que ela poderia fazer. Ela disse, se o Senhor me der um filho, um homem, um varão, eu entregarei ele para o resto dos seus dias, para o teu serviço no seu templo. Hoje, eu e você poderíamos hoje pedir algo para Deus, mas deixar que Deus cuide do algo que Deus trará. Para que você precisa disso que você está pedindo? É para a glória de Deus ou para benefício somente seu? Deus gostaria muito de nos abençoar e através da minha bênção e da sua, abençoar outros. Esse é o plano do reino de Deus, gente. O reino de Deus é para crescer. Ele começa às vezes com uma semente pequenininha. É jogada num solo que está preparado para receber a mensagem. E em seguida, nós vemos aí um monte de gente vindo para a casa de Deus e batizando nas águas, porque essas pessoas descobriram, assim como eu e você, que precisamos descer as águas para que possamos sair dali uma folha em branco, deixar o passado que nos angustiava para trás e aceitar Jesus como Salvador pessoal. Ana votou. Ela fez uma promessa, uma aliança com Deus. Deus deu um filho para ela, mas naquele momento entra o profeta sendo super incompreensivo com ela. Porque aquilo que ele viu de longe parecia. E eu quero dizer para vocês que nem sempre aquilo que nós vemos que parece ser é. Tomem muito cuidado com isso. Quantas vezes você vê um homem caído numa calçada bêbado e você olha para aquele homem e diz, esse homem não presta, é um bêbado. Posso te contar uma coisa? Todo mundo já ouviu essa história, mas eu vou repetir. Anos atrás eu pregava em Americanópolis. Estava fazendo uma semana de oração. Um bêbado passa armado na frente da igreja. Graças a Deus, nós temos aqui a nossa igreja que não fecha as portas para ninguém. Aquele homem quis entrar, os diáconos seguraram o braço dele, colocaram ele no primeiro banco. Ele assistiu aquele sermão, todo mundo olhava, dizia que ele não entendeu nada. Todos nós dizíamos que ele não estava entendendo nada. Aquele homem foi para casa,
depois do meu sermão da semana de oração, que era o tema presentes de Deus naquela época, nunca vou esquecer. Eu olhava para o bêbado no primeiro banco, eu tinha medo de bêbado naquela época. E se esse homem me avançar? E se ele começar a gritar no meio do culto? E os diáconos diziam, fica tranquila, Rosana, nós estamos preparados para esse tipo de situação, vamos jogar o homem na rua? Ou nós somos uma igreja de Deus que acolhe, ou é melhor fechar a porta? Olha que postura linda, a igreja de Deus abre a porta para você. Não importa se hoje você tem problemas com bebida, venha, o Senhor Jesus vai te ajudar a mudar essa situação. Nós queremos te abraçar. Posso dizer uma coisa que aconteceu com aquele bêbado? Ele foi para casa e ele estava armado. O plano dele era destruir a sua própria vida e o da família. Ele foi para casa. Aquele homem depois sumiu por um período e apareceu na igreja de novo. E a Americanópolis preparou uma surpresa linda depois de um tempo. Me chamaram para pregar num sábado de manhã. Disseram que no final teria um batismo. Quem foi que desceu as águas batismais, gente? O bêbado, que já não era mais bêbado, agora completamente convertido. Aquele homem entrou na igreja de Americanópolis, foi recebido com tanto amor, e ele disse que naquele dia ele conseguia ouvir as frases. Ele ouvia que Deus o amava, ele conseguiu entender que naquele lugar alguém abriu as portas. O que parecia ser não era. Parecia ser um homem fadado ao fracasso. Parecia ser um bêbado que, entregue ao alcoolismo, morreria um dia, mas não era. Aquilo que parece ser nem sempre é. Por isso que nós temos que orar e ter muito cuidado para não julgar as situações daquilo que parece. O profeta olhou, orou, ela gritava, eu quero um filho, ela balbuciava e chorava e jogava a cabeça no chão, devia ter cabelo comprido, o cabelo enrolava no meio da lágrima, e o profeta chamou a atenção dela. Mas o que mais me chama a atenção aqui foi a maneira como Ana encarou a crítica e a observação do profeta. Ela podia ter ficado de mau humor, ela podia ter olhado para o profeta e falado assim, o senhor, um homem de Deus, me chamando de embriagada, podia ter ficado toda mimimi, já dado piti, falado, vou abandonar o templo, não vou mais na igreja. Mas Ana sabia o seu lugar. E hoje eu quero perguntar para você que é mulher e homem também, se você sabe qual é o seu lugar na casa de Deus. Não deixa que ninguém te tire de lá, porque as pessoas, às vezes elas falam do que elas veem. Um profeta como esse achou que ela estava bêbada. O profeta não fez por mal. A aparência dizia, mas a maneira como Ana lidou com o profeta, eu tiro o chapéu para Ana. Eu aprendi muito com Ana. Ela poderia ter se revoltado, ela poderia ter sido mal educada, ela podia ter falado assim, vou colocar o senhor no seu lugar, vou contar para todo mundo que você me julgou. Não. Ana tinha tanto desejo de receber uma bênção, que ela sabia que para receber a bênção, ela precisava tratar as pessoas muito bem, ir a Deus com humildade, e sabia que para atingir o seu propósito e o seu objetivo, ela precisava saber quem ela era de verdade. O que acontece com a tua vida quando as pessoas comentam de você? Por que você fica tão brava e tão bravo? Se você sabe quem você é perante Deus, o que os outros dizem ao seu respeito não muda o que você é. Me dá um amém para isso, eu vou repetir. O que os outros pensam ao seu respeito não muda o que você é. Então, cria jeito em nome de Jesus e trata de ser uma pessoa de Deus, amiga do bem. Não sai respondendo para todo mundo o que as pessoas falam ao seu respeito. Você não vai dar conta. Posso te dizer uma coisa? As pessoas têm uma frase que diz assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Posso te contar um segredo? Eu levo. Eu tenho um closet só de desaforo, não ligo não, porque eu aprendi com Ana, não é porque eu sou boa, não. Eu aprendi com Ana, você explica, se precisar. Vai lá e conversa. A Ana falou, imagina, eu estou longe do vinho, eu não sou dada a bebida alcoólica, meu senhor, meu choro é um choro de angústia, profeta. Eu quero um filho. E ele olha e fala, vai-te em paz. O Senhor ouviu a sua oração. Nasce Samuel, ela leva Samuel para o templo e cumpre o seu voto e cumpre aquilo que ela havia prometido para Deus. Nessa noite eu quero olhar nos seus olhos, para você que é mulher, para você que é homem, quais são as promessas que nós temos feito para Deus que levarão o reino de Deus longe? Sabe o que você está esperando receber? Você consegue ver isso sendo uma bênção para os outros e não um pesadelo para a sua vida? Nessa noite nós aprendemos com Ana de que ninguém rouba a nossa bênção. Nós precisamos decorar de que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amanhã tem mais.
Amanhã nós vamos voltar aqui para conversar um pouquinho mais sobre o nosso criadas para um propósito, para poder destruir os vilões do nosso propósito e para descobrir quais são as estratégias que eu e você podemos fazer neste planeta tão maltrapilho, para que eu e você possamos estar assim, ó, juntinho com a vontade de Deus. Saiba que a mão de Deus está estendida para você. Saiba que o ouvido de Deus está aberto para nós nesta noite. Acredite que nesta noite, enquanto estamos aqui, você que está ouvindo, whatever, em qualquer lugar, o plano de Deus já está sendo trabalhado e as circunstâncias vão começar a serem mexidas pelo Espírito Santo ao seu favor. Mas eu preciso de algo que você aprenda nessa noite, que é necessário se ligar intimamente ao Salvador. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele amou demais as mulheres. Tanto é que quando ele ressuscitou ali no domingo, ele aparece para Maria Madalena, pede que ela espalhe o recado que ele estava vivo. Deus criou Eva. Jesus veio para morrer por nós mulheres também. Hoje, muita mulher morrendo, muita mulher no meio de abuso, muita mulher se sentindo pequena, achando que porque está limpando a casa não há um propósito. Sua bonita, limpar a casa é um lindo propósito. Casa nenhuma fica no meio de bagunça. Quantos de nós temos vivido no meio do lixo? Achamos que não precisamos nos organizar. Vamos falar sobre isso essa semana. Organiza a tua vida para Deus trazer as caixas de bênçãos, pois eu já ouço os passos, como diz a Bíblia, de um Deus que se aproxima. Quanto tempo temos? Na história de ontem, Jesus pregava enquanto era dia, pois a noite iria chegar. Eu e você, e nossas igrejas que estamos aqui hoje, representadas pela querida e amada igreja de Orlando, aqui nos Estados Unidos. Você que frequenta a Igreja Central, você que está na Bahia, você que está aqui do Rio Grande do Sul, você que veio de uma igreja pentecostal, está conosco nessa noite. Nós somos aqui uma igreja só neste momento. Eu tenho que dizer para vocês nessa noite que nós temos que pregar, amar, nos aproximar de Deus enquanto é dia, pois a noite está para chegar. Dias escuros virão sobre este planeta ainda, mas as boas novas estão aí. Cristo irá voltar, o céu irá se abrir, nós veremos os mortos ressuscitados, Deus exterminará de vez com o mal e nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. O propósito maior para a raça humana é Jesus voltar, nos buscar para ir de volta para casa. Quem é que não gosta de voltar para casa, não é verdade? Principalmente quando tem alguém de muito poder, de braços abertos, te esperando na casa do Pai. Eu te espero amanhã à noite para ouvir um pouco mais sobre o propósito de Deus para a sua vida, porque fomos criadas para um propósito. Que nessa noite o meu Senhor visite o seu lar, que nessa noite você possa chorar no altar como Ana, que nessa noite você possa não desistir de esperar no Senhor. E quando o Senhor te disser não, não faz biquinho e fica brava. Agradece a Deus e diz: eu sei em quem eu tenho crido. E ele se levantará como um rei poderoso que está voltando. Repita para você mesma, e o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aonde você estiver, eu gostaria que você agora se colocasse em posição de oração. Será que existem mulheres entre nós que gostariam de escrever no chat, que nessa noite gostariam de aceitar Jesus como Salvador pessoal na sua vida para que ele cumpra o seu propósito? Eu gostaria que você colocasse aqui um coraçãozinho no chat e escrevesse do lado: eu aceito. E nesse momento, aonde você estiver, eu gostaria que você se ajoelhasse e orasse comigo agora, para que possamos falar com o dono da vida, o dono do mundo, o Criador meu e você, para que ele viesse logo, muito logo, pelo seu poder, cumprir o seu propósito em nossas vidas. Ore comigo agora. Poderoso e grande Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando para muitas pessoas o recado bíblico que o Senhor tem para cada um de nós, de que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, se o Senhor escreveu isso, há propósito. Existe um propósito para cada uma de nós, que cada mulher que me assiste nesta semana de oração, como um presente no mês de março para as mulheres, elas possam ter a certeza que não estão sozinhas nem abandonadas, de que elas têm a companhia de Deus e são muito amadas. As famílias que me assistem nessa noite, que possam, Senhor, ajoelhar e lutar a cada dia,
Que o Senhor abençoe as pessoas que estão doentes, enlutadas. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas que um dia magoadas porque foram criticadas por alguém que se dizia ser cristão. Que elas possam colocar uma grama de ouro no valor delas e perceberem que o que os outros falam não muda o que o Senhor pensa. Que nessa noite estejamos muito preocupadas, sim, em fazer a sua vontade. Ler a sua palavra e estar dentro do seu propósito para conosco. Obrigada por esta noite, pelo evangelho vivo, pela pessoa de Jesus, pelas curas emocionais, espirituais que acontecerão nesta semana de oração. Unge neste momento com o seu poder a vida do pastor Rafael e a sua liderança na igreja de Orlando. Amém, o ministério da mulher, o ministério dos homens e todos os departamentos. Unge com poder a vida do querido pastor André, o meu pastor em Curitiba. Abençoe a sua família, a sua liderança e esta igreja. E que neste momento, todas as pessoas de todas as igrejas que me assistem possam também receber esta unção e a tua bênção, pois o Senhor está entre nós. Tem um trabalho a realizar profundo em nossas vidas nesta semana. Portanto, Pai, desce sobre nós, nos perdoa e opera, pois Isaías diz, e eu creio, agindo Deus, quem impedirá? Obrigada, Pai, pela tua presença e o teu poder. É o que eu te peço e agradeço, não porque nós mereçamos, mas em nome de Jesus, o dono do nosso propósito. Amém.